O cristão sofre, aliás, uma parte significativa da vida de qualquer ser humano é sofrimento. E se a gente não tem entendimento bíblico, a gente pode chegar à beira do desespero. E eu quero convidar você hoje a me acompanhar na leitura e no estudo de mais uma porção do texto sagrado para a gente entender um bocado sobre isso. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo o nosso estudo da primeira carta de Pedro e hoje é o capítulo 4. Deus amado, o Senhor tem iluminado o nosso caminho, o Senhor tem nos conduzido à verdade. Faz isso mais uma vez, Senhor. Nós queremos aprender a Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, eu e você, seguir nessa carta de Pedro. Pedro, o apóstolo. Nós estudamos sobre Pedro quando vimos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você é recém-chegado aqui ao canal, tem aqui na descrição um vídeo como usar o canal, mais ou menos aos 3 minutos desse vídeo vai aparecer um card aqui em cima, também com a mesma indicação, na tela final vai aparecer, mas aí você vai saber, você vai poder desfrutar de que nós já temos aqui estudado nesse canal, completinhos, 4 evangelhos, o livro de Atos também, e mais um bocado de texto também no Novo Testamento, mas eu quero chamar sua atenção para Pedro dessa carta, que nós vimos Pedro lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, vimos em Atos também, esse homem impetuoso que, convertido a Cristo, se tornou tão importante para a história da igreja. Escreveu essa carta ali pelo ano 64, 65, depois de Cristo, em Roma. Escreveu para igrejas que estavam lá no que nós hoje chamamos de Turquia e gente que estava sofrendo intensa perseguição, gente que conheceu a dor. Muitos foram levados à morte pelo Império Romano por causa da sua fé em Jesus Cristo. E aí quando a gente olha para essa perspectiva, eles estavam sob o governo de Nero, sofrendo horrores. E a gente entende o significado do sofrimento, a gente consegue transpor isso para os nossos dias e entender que a nossa vida e o nosso sofrimento pode ter significado. Vamos ao texto sagrado, diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. E falo sempre, quando começa um capítulo, começa uma frase com um portanto, a gente tem que saber, mas portanto da onde, né? Vamos olhar um pouquinho para trás. A gente estava vendo no capítulo 3 o sofrimento injusto, o sofrimento por fazer o bem. Não o sofrimento justo daquele que é punido pelo mal que fez. Daí que vem esse portanto. Então vamos agora ver aqui cada pedacinho dessa frase para a gente entender, né? Ele fala assim, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, então é um fato estabelecido, Cristo foi torturado até a morte. Isso é importante dizer, porque na época de Pedro tinha um pessoal bem maluco, e hoje apareceu um pessoal assim de novo, com uma história muito doida, que Jesus era uma espécie de um fantasminha, que ele não tinha corpo. Tem um pessoal, inclusive, que acreditava que quem foi crucificado foi um outro cidadão lá, porque Cristo não podia ser crucificado porque ele não tinha corpo. E tudo conversa fiada, né? Bom, os apóstolos tocaram Jesus, eles fizeram refeições com ele, eles abraçaram ele. Lembra aquele episódio da mulher com fluxo de sangue? Todo mundo apertando Jesus, ela foi lá, tocou na veste dele, ele perguntou quem é que encostou em mim, aí o apóstolo vira para ele e fala assim, Senhor, tá todo mundo te apertando, como é que pergunta quem tocou em ti? Mas era aquele tocar especial, quer dizer, todo mundo apertando ali, Jesus tocando nele. Então ele tinha corpo, sim, óbvio, né? E ele sofreu corporalmente. Aí, Pedro faz essa conexão. Bom, já que nós somos os seguidores de Cristo, e ele sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. E aqui a palavra armem-se está bem traduzida mesmo, tá? No grego, o sentido aqui é de um guerreiro que vai para a batalha e coloca os seus paramentos e pega as suas armas para combate. Então, armem-se com o mesmo pensamento. Bom, Cristo sofreu corporalmente. Ele sofreu ali fisicamente. Os cristãos aqui, destinatários dessa carta, muitos também sofreram corporalmente, tá? Tortura, alguns até o assassinato. E a gente traz aqui para a nossa realidade, onde já é mais raro isso acontecer. Alguém sofrer corporalmente por ser cristão. Eu digo mais raro porque não dá para dizer que não tem. Mas o nosso sofrimento ele é mais emocional. Maldade, sacanagem, perseguição, que acontece em ambiente familiar, ambiente de trabalho, vizinhança, enfim, isso pode acontecer em diversas ocasiões. Então, se a gente se arma do mesmo pensamento, poxa, Cristo sofreu corporalmente e foi até a morte, né?
Então, ele fala aqui, ó, porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Poxa, se a pessoa está indo ao ponto de sofrer até tortura por causa de Jesus Cristo, essa pessoa, ela não negou a Cristo. Então essa pessoa não é uma pessoa que está envolvida aí com a vida de pecado, que está vivendo, fazendo tudo errado, porque senão ela não ia aguentar o tranco e ir até as últimas consequências por amar a Cristo. E se você pegar os relatos da história da igreja, especialmente dessa época aqui, gente, são as coisas mais tristes que a gente pode imaginar, né? Um relato que eu li ainda hoje é ali do século II, é um pouco depois já, né? Uma mulher cristã, ela se converteu a Cristo, casada com um homem pagão, e esse homem era absurdamente infiel, cometia adultério contra ela, e ela recorreu à lei romana para se divorciar dele, por causa do adultério. O que ele fez? Ele foi lá e entregou às autoridades, denunciou ela por ser cristã, e ela foi morta por causa disso. Olha o mau caráter desse homem. Isso é um relato, um dos muitos fatos que aconteceram naqueles primeiros anos da igreja, até que parou a perseguição oficial do Império Romano contra os cristãos. Então, essa pessoa rompeu com o pecado. Para quê? No tempo que lhe resta. Ou seja, no tempo restante de vida. Para alguns aqui era muito pouco tempo. Eu outro dia comentei num vídeo, já faz um tempo isso, né? Mas eu estava lendo uma história de um santo homem do primeiro século que ele foi preso, ele foi um dos bispos de Antioquia, depois ali da era de Paulo, logo em seguida, ele foi ali, acho que foi o terceiro ou quarto bispo de Antioquia, e, bom, esse homem, ele foi preso, condenado à morte, e ele estava indo para Roma, né, estava sendo levado para Roma, e ele foi executado em Roma, lançado às feras selvagens para ser despedaçado. Isso aconteceu. O que esse homem fez no caminho? Cada vez que eles paravam numa cidade para reabastecimento, que eram vários prisioneiros e tal, soldados, ele conseguia, com a igreja, com os cristãos, ele conseguia material e ele escrevia cartas para as igrejas. E ele deixou um legado maravilhoso de cartas que ele escreveu a caminho da morte. Então, no tempo que lhe restava, e ele sabia que era pouco, ele foi extremamente produtivo para o evangelho, fortalecendo as igrejas. Se você tem curiosidade, tá? Pesquise. Não é brincadeira, o nome é esse mesmo, tá? Carta aos Magnésios. Era o nome de uma região lá da época, tá? Pesquise e você vai ver que riqueza. E pense que essa carta foi escrita por um homem que sabia que estava sendo transportado a caminho da morte, como de fato aconteceu com ele, tá? Então, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Vamos transpor isso aqui para a gente. Nós que não estamos aqui sob tortura física, que não estamos aqui na iminência da morte, não estamos condenados à morte por sermos cristãos, mas também nós temos pouco tempo, né, gente? A vida humana ela é curta. Já escreveu Moisés no Antigo Testamento, a vida humana é curta. Olha, quem quando muito vai longe, vai nos 80 e poucos anos, né? Claro, a gente sabe que tem uns casos excepcionais aí, de gente que até passa dos 100, mas a gente sabe que são excepcionais, são raríssimos, né? O normal do ser humano é aí, tá chegando nos 80 e poucos anos, já é canseira, já é dor aqui, dor ali. Então a gente sabe que não é muito tempo que a gente tem nessa existência humana. Então, nesse tempo, a gente não vai viver para satisfazer os maus desejos humanos. Porque nem todo desejo humano é mau, né? Nós desejamos estar com Deus, isso é um bom desejo. Então, mas sim para quê? Para fazer a vontade de Deus. Aqui Pedro fala sobre o que aconteceu com todos nós que em algum momento nos achegamos a Cristo. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. E assim, quem não andava com Cristo, né, andava no modo do mundo. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Veja que o que Pedro descreve, e ele fez essa descrição aqui ali pelo ano 64, 65, essa descrição aqui se aplica ao mundanismo de qualquer sociedade e em qualquer época. Como é que é o modo mundano de vida? Você pode escolher qualquer dos continentes que você olhar, em qualquer dos séculos que você quiser olhar, qual é o modo mundano? Libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra. Veja que tudo aqui circula em torno de sexo, bebida e idolatria repugnante. Porque toda idolatria ela é repugnante, né? Mas algumas formas elas são especialmente pavorosas. Nós já estudamos aqui a idolatria que aconteceu, por exemplo, no Oriente Médio, que Israel aderiu, os povos pagãos da região faziam. Eles sacrificavam crianças. Eles queimavam crianças, bebês vivos. Pegavam o bebezinho e botavam numa fogueira.
ou às vezes botava dentro de uma estátua de metal que estava numa fogueira para a criança assar viva ali dentro. Repugnante. Algumas dessas formas de idolatria envolviam a prostituição ritualística. Algumas envolviam estupro ritualístico. Então, uma barbárie, realmente. Aí Pedro fala o seguinte, que eles, os que ainda continuam na maneira mundana, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Esse aqui já é um caso bem mais próximo da gente. A pessoa estava vivendo no modo mundano, se converte a Cristo e os amigos da velha vida acham estranho que a pessoa não continue assim e aí o insultam. E a gente vê assim a loucura disso, né? Eu conheci pessoas que, pela graça de Deus, foram tiradas do vício e os seus velhos companheiros de vício, que continuavam lá morrendo, se matando um pouco mais a cada dia, criticavam essas pessoas porque elas não estavam mais no vício. Olha a loucura. Até mesmo uma pessoa que não é cristã, mas que não está no vício, olha para essa cena e fala assim, tá doido? Como assim criticar uma pessoa porque ela saiu do vício? Sim. Porque uma vez eu ouvi essa frase muito interessante. A miséria quer companhia. E aqui é miséria humana, tá? Não é miséria financeira, é miséria humana. É o estado miserável do ser humano, sempre quer companhia. Sempre quer puxar o outro para baixo e assim, volta para cá, fica aqui no mesmo buraco que a gente. Então a gente não pode se abalar por isso. A gente tem que entender que essa é uma realidade que está presente desde sempre. Tanto que aqui, ó, Pedro, século I, estava escrevendo sobre isso, né? Estamos nós aqui vivendo e conhecendo essa realidade. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Sim. Deus julgará os vivos e os mortos. Tem um pessoal aí confuso, acha que não, que acha que Deus é, sei lá, o que ele é, que eles acham, mas que ninguém vai ser julgado. Eu já ouvi gente boba dizendo, Deus a ninguém julga. Não sei de onde é que tirou isso, porque Deus julga todo mundo. Todos, sem exceção, são julgados por Deus. Como assim a pessoa vem com essa conversa fiada? Claro que Deus julga. Julga e haverá um julgamento final para todo mundo. Deus está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Isso aqui, ó, já foi muito bem estudado pela igreja. Se você tem alguma dúvida aqui ao ler no português, conforme essa tradução, pode dar a impressão errada, deixa eu clarear muito bem, tá? Isso aqui é o seguinte, o evangelho foi pregado a pessoas. Essas pessoas morreram. Muitos deles morreram julgados pelos homens. Imagine o quadro de cristãos que foram assassinados no primeiro século pelo governo, tá? Quando Pedro olhava para essa história, essas pessoas já estavam mortas. Então ele falou assim, o evangelho foi pregado a mortos. Como eu posso dizer, e você pode dizer agora, que o evangelho tem sido pregado ao longo dos séculos a mortos. As pessoas já estão mortas. Elas hoje estão mortas. Por isso que ele fala aqui, ó, mesmo julgados no corpo segundo os homens, ou seja, eles foram assassinados por causa do evangelho, vivam pelo Espírito segundo Deus. Estão na glória com o Senhor. Isso aqui não tem nada a ver com uma teoria maluca que aconteceu no primeiro século, e talvez tenha gente hoje ainda achando isso, de que o evangelho é pregado a pessoas que morreram sem o evangelho e que elas poderiam se converter no pós-morte. Tem nada a ver com isso, tá? O destino da pessoa já está resolvido quando ela termina a sua vida, tá? Só quero fazer aqui uma conexão com o capítulo 3 para lhe dizer que são duas coisas completamente diferentes. Nós já estudamos anteriormente no capítulo 3, verso 19, fala que Jesus Cristo foi e também pregou aos espíritos em prisão. Lá nós vimos que isso aqui se referia ao quê? A demônios. Jesus foi e ele triunfou sobre os demônios, ele se mostrou, ele anunciou a sua vitória na cruz. Aqui é Pedro falando do evangelho que foi pregado a pessoas lá no passado, e essas pessoas, neste momento aqui da carta, já estavam mortos. Nenhum dos dois está falando nada sobre essa bobeira de achar que tem pregação para quem já morreu, tá? Outra coisa, vou tocar nesse assunto porque tem muitos cristãos que ainda estão nesse engano. Purgatório não existe, tá? Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você não acha nada disso. Isso foi uma invenção na Idade Média, durante um período foi muito útil para tirar dinheiro das pessoas, assim como hoje os evangélicos tiram dinheiro das pessoas, atemorizando as pessoas com dízimo. Antigamente se atemorizava com o purgatório, tá? Não tem base bíblica nenhuma. Não vou me meter no que outra religião está dizendo, eu estou lhe dizendo o que a Bíblia diz. Se você quer seguir a Bíblia, entenda isso. Existe vida, depois tem morte e depois tem julgamento. É assim que a Bíblia ensina. Agora, o que cada religião quer fazer, aí eu não me meto, é problema de cada religião. Mas se você quer seguir a Bíblia, entenda que é esse o conteúdo bíblico.
O fim de todas as coisas está próximo. Quando a gente olha de uma perspectiva, tenta se afastar um pouco e olhar, a gente percebe assim, bom, desde que a igreja surgiu lá no Pentecostes, é falado no fim. E a gente entende que o fim dos tempos é o tempo da igreja. Nós não sabemos, Jesus já falou sobre isso, né? Não compete a ninguém saber a data da volta de Jesus. Apesar de ter gente que vive marcando essa data. Isso acontece há tempo, tá? Bobeira só traz sofrimento, decepção. Então, nós não sabemos quando ele voltará. Pode ser em breve, pode demorar muito tempo ainda, tá? Eu sei que muita gente está dizendo que vai ser agora, nessa geração. Eu sei. Eu mesmo tenho as minhas próprias crenças quanto a alguns sinais do princípio das dores, mas daí a marcar data o negócio está feio, tá? Todo esse tempo é o tempo do fim. E o fim está próximo, olhando em perspectiva. Quando eu olho para a minha própria existência, curta, limitada, aí está mais próximo ainda. Sabe por quê? Porque o meu fim está tão próximo que eu posso nem terminar de gravar esse vídeo. Eu posso não terminar de editar. Talvez quando esse vídeo vá ao ar, eu já não esteja mais aqui. A vida humana é muito frágil. A existência humana é muito curta. Então a gente tem que ter essa perspectiva também. O fim está próximo, mas aqui ele fala de todas as coisas. Né, o fim da existência. Mas eu acrescento, se eu partir agora, ou melhor dizendo, na hora que eu partir, para mim, todas as coisas já estão no fim. Porque eu vou estar numa outra realidade diante de Deus. Portanto, quer dizer, diante dessa realidade de que a vida é breve e que a existência é breve, sejam criteriosos e estejam alertas. Lembra que Jesus falava para Pedro também? Né? Pedro, Tiago, João e a turma toda. Olha, vigiem e orem, vigiem e orem. Olha ele aqui agora, ó. Sejam criteriosos, estejam alertas. Sabe o que é criterioso? É uma pessoa que tem critérios. O que é critério? Critério é o seguinte: você estabelece alguns padrões de acordo com a Bíblia e vive por eles. Você não vai tomar decisões na hora da situação. Você já tomou antes. Eu vou lhe falar de um critério. Eu conheci a história de uma grande, enorme comunidade cristã, que eles tinham uma norma, era um critério. Não olha para quem é a pessoa, é um critério. Quer ser pastor da igreja? Ninguém é obrigado a ser pastor, mas resolveu ser pastor da igreja? Olha só, nenhum pastor daquela igreja poderia dar carona para uma mulher estando só os dois no carro. Por quê? Porque no passado, em outras igrejas, houveram escândalos sexuais, eles queriam dar corte nisso. Aí o pessoal, mas cada um faz o que quiser. Sim, inclusive pode não ser pastor daquela igreja. Mas se quiser ser, tem que obedecer a este critério. Mas está dizendo que o irmão fulano... Não, não é sobre a pessoa, é critério. Critério. Há muitos anos, uma mulher casada, irmã em Cristo, me ligou, desesperada, chorando, pedindo ajuda, disse assim, vem aqui em casa agora. Aí eu confiava muito nela, irmã em Cristo, pessoa decente. Mas eu tenho critério. Eu não vou na casa de mulher casada sozinha, sem estar ela com o marido, sem estar eu com a minha esposa. E ali era o caso. Eu falei, não, negativo, irmã. Não vou na sua casa sozinho, não. Seu marido tá aí? Não, tá viajando. Exatamente esse que é o problema, que eu não vou. Não fui. Não fui. E isso salvou a minha cara, porque tinha história suja ali por trás que eu não sabia. E quando mais tarde tentaram envolver meu nome, eu não tinha ido. Critério. Eu não olhei para quem era a pessoa, eu confiava na pessoa. E ela não era digna de confiança, mas eu não sabia disso. Critério. Então, sejam criteriosos. Estabeleçam critérios e vivam por eles. Isso vai salvar o seu nome muitas vezes. Estejam alertas. Dediquem-se à oração. Gente, oração não pode ser uma coisa que a gente faz quando o bicho pega. Oração tem que ser um costume. Eu vou lhe dar algumas dicas bem práticas sobre oração e com isso eu vou encerrando o vídeo aqui, tá? Dicas práticas sobre oração. Você quer desenvolver esse hábito? Você costuma o seguinte, você começa o dia, acordou, você pode até mesmo antes de sair da cama, você está ali se levantando. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo mais um dia. Você já começou a orar. Você já começou a conversar com Deus. Você chegou no momento que você se sentou à mesa e vai fazer uma refeição, ou se encostou no balcão para fazer a refeição, ou está ali andando pela rua para comer alguma coisa. Deus, obrigado por essa comida. Está conversando com Deus. Se você fizer só isso, você notou que você já vai orar todos os dias, algumas vezes ao dia?
Vai deitar, vai se recolher, tira uns minutinhos. Senhor, obrigado pelo dia, revisa seu dia. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu e eu nem sei quais são. Obrigado porque hoje eu tive roupa para vestir, comida para comer, tenho casa para morar, tenho um lugar onde me deitar. Obrigado pela minha família, por cada um estar vivo. Obrigado porque eu tenho saúde para desfrutar. Mesmo estando doente, estou vivo. Obrigado porque nosso país não está em guerra. Isso é muito importante. Você vai desenvolvendo um hábito de oração. E aí, mais especialmente, tem até um vídeo aqui no canal da série Pergunte Aqui, é um vídeo sobre devocional. Você pode pesquisar aqui. Estudamos a Bíblia, devocional vai cair nesse vídeo. O que é devocional? É aquele tempo que a gente deve tirar todos os dias para ler a Bíblia e orar. É uma dedicação à oração. Sabe por quê? Você não vai torcer o braço de Deus com a sua oração. Não é isso, tá? Quando você se senta para conversar com alguém, você se submete, você se sujeita à influência desse alguém. Dizem que nós somos aí a média das 3 ou 4 pessoas com quem a gente mais anda. Se você andar muito com Deus, você passar tempo em oração, conversando com Ele, você está dando o seu tempo, o seu coração para Deus trabalhar. É isso que a gente faz. Quando a gente chega diante de Deus e começa a apresentar pedido, mesmo que a gente ore mal, todo mundo ora errado, tá? Todo mundo ora errado, a Bíblia fala isso, nós não sabemos orar como convém. Mas quando a gente gasta tempo na presença do Altíssimo, a gente está dando o nosso tempo para Ele, o nosso coração. Senhor, trabalha meu tempo, trabalha meu coração. E aí são nesses momentos que o Espírito Santo vai vir mexer dentro da gente e vai começar a fazer a gente entender coisas, vai dar esclarecimentos sobre a própria palavra, esclarecimentos sobre situações, vai nos levar ao arrependimento, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É nesse tempo. Então, dediquem-se à oração. Isso é de grande proveito. Se esse vídeo aqui lhe ajudou, mande para alguém. Volte no nosso próximo estudo para a gente continuar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Volte ali na próxima, porque aqui você já sabe, nós estudamos a Bíblia. Até lá.